Bom dia! Estamos começando Na Hora do Café hoje de um modo especial. Hoje sem café, hoje com leite. Eu passei ontem com uma tremenda de uma dor em articulações, mas não é nada de Covid, não é? Já é coisa mais velha que a Covid. E aí eu achei por bem hoje não tomar café, então vou tomar meu leite com chocolate, enquanto que a gente vai passando pelas notícias, vai conversando com você nesta manhã de terça-feira, uma terça-feira aparentemente estranha e contraditória, porque há claramente um conflito entre dois Brasis e esse conflito ele se revela em coisas muito pontuais. Por exemplo, a mídia não vai aceitar, mas o Mandetta, lógico que mudou os seus conceitos e você verá nas notícias que o Ministério da Saúde já elabora um plano para a saída desse padrão de quarentena que nós temos para um modelo vertical. É só para não dizer que o Mandetta se ajoelhou, porque eu particularmente não gosto dele. Considero ele um péssimo exemplo para qualquer pessoa. Manteve toda a corja petista dentro do Ministério da Saúde, inclusive quem mexe com publicidade dentro do Ministério da Saúde é a corja petista, a exemplo do que tem no Ministério do Turismo. Enfim, eu não gravei vídeo, até porque nos últimos dias estou com uma série de dificuldades de locomoção, mas por esses dias eu acredito que já esteja tudo solucionado. Não gosto do Mandetta, acho ele um falso, acho ele um oportunista, considero ele um larápio da pior espécie. Do mesmo nível, na minha opinião, do Onyx Lorenzoni. Eu não gosto também do Onyx, apesar de já termos conversado algumas vezes. Continuamos no nosso processo de fortalecimento de inscrições do canal, queremos chegar a 100 mil, é o nosso desafio, é o nosso objetivo maior para 2020. E é importante que você se inscreva, é importante que você ative o sininho, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, da mesma forma como é importante você participar do Superchat, como é importante você depositar na poupança e também participar do Apoia-se. Temos aí pela frente alguns desafios que hoje me assustam um pouco, mas a gente vai continuar lutando de todas as formas. Então, quero agradecer a você que está sempre na nossa companhia, está sempre acompanhando o nosso programa, é muito bom a gente poder fazer esse Na Hora do Café hoje, como eu disse, com leite. Uma questão que eu queria colocar, tem uma senhora que vive, não sei se é senhora ou senhorita, que vive na Alemanha e que interage com a gente muitas vezes. Eu já troquei várias fontes de notícias e eu pretendo trocar a fonte de notícia relativa à Alemanha, porque a Deutsche Welle fala de todo mundo menos dos problemas da Alemanha. Eu não quero saber o que a Deutsche Welle fala do Brasil, eu quero saber as notícias da Alemanha para passar para vocês, não a visão porca, deturpada que o correspondente da Deutsche Welle no Brasil manda para lá. Simples, eu quero notícias de lá. As secretarias, vamos lá nas notícias então. As secretarias estaduais de saúde divulgaram que até às 11 horas de ontem, 22h50, havia 12.239 casos confirmados do vírus chinês no Brasil, com 566 mortos. O Acre registrou a primeira vítima fatal e agora só temos Tocantins sem nenhuma morte. Olha aí, petezada, o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu rouba dinheiro, que o povo gosta quando o político rouba dinheiro. E é engraçado que esse hospital foi feito em São Paulo, no Pacaembu, logo São Paulo, a cidade de São Paulo, que a corja de ladrões deu de presente um estádio para o Corinthians, na época do Lula Rápio, e
é um dinheiro que o governo nunca mais vai receber. Ou vai pegar o estádio de volta, ou não vai receber o dinheiro. É um calote anunciado, coisa de petista. Ele já abriu ontem, começou a funcionar, recebeu os primeiros pacientes, até às 16 horas, 3 pessoas. Era muito mais fácil fazer que nem eu sugeri, que nem a Espanha está fazendo, ir para hotéis. Mas aí não dá para roubar, né, seus cambada de filha da mãe, batedores de carteira, né, seu Mandetta? Por que não fez um acordo com a BIH para usar os hotéis como local de repouso para as pessoas adoentadas? É muita cara de pau com aquela lata de sem vergonha, meu Deus do céu. O número de brasileiros repatriados nas últimas semanas está em 11.500. O grupo mais recente chegou ontem, vindo de Joanesburgo, na África do Sul. Eram 257 brasileiros. Vocês lembram que eu falei ontem a situação dos esquerdistas uruguaios que estavam na Venezuela e que pediram, pelo amor de Deus, para voltar para o Uruguai. Mais ou menos aquilo que aconteceu com a chileninha lá, né? Seguimos com notícias. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, abriu ontem inscrições de projetos no edital do Programa de Combate às Epidemias. São direcionados aos alunos de pós-graduação que estudam epidemiologia, infectologia, microbiologia, imunologia, bioengenharia e bioinformática. O prazo de inscrições é dia 30 de abril. Serão financiadas até 30 iniciativas. Você tem dinheiro na poupança? Pois bem, a aplicação financeira mais tradicional entre todos os brasileiros, que teve agora uma revigorada por conta dessas oscilações da Bolsa, oscilação nada, né? Essa quebradeira geral da Bolsa, e também algumas questões relativas ao rendimento dos fundos de investimento. Pois bem, em março, os investidores depositaram 12,17 bilhões a mais do que retiraram da aplicação. A informação foi divulgada ontem pelo Banco Central. Maior captação para os meses de março desde o início da série histórica em 95. Vamos seguindo aqui. Agora aquilo que eu falei, né? O Ministério da Saúde propõe reduzir parcialmente o isolamento em cidades e estados com metade dos leitos de estrutura de saúde vagos. A medida, de acordo com o boletim divulgado ontem, passaria a valer na segunda, dia 13. Ajoelhou, velho. Claro que o Bolsonaro tem razão. Desde quando uma anta estúpida, assessorado por gente do PSOL, que nem o Mandetta, vai entender alguma coisa? Vamos para as manchetes? Que hoje eu vou, no comentário final, quero falar com você sobre um assunto que tem me inquietado desde ontem no fim da tarde. Então vamos lá, Correio do Povo, olha só, começa com uma gracinha. IPVA, governador descarta adiar o calendário. Diz ele, o Leite, que não pode adiar nem repensar o calendário porque o Estado precisa de dinheiro. É isso. Já falei, o Estado é um ente filha da mãe, que não serve para nada, só serve para extorquir dinheiro da sociedade. Nesse momento que era a vez do Estado dar sua contribuição, não. Atrasar o IPVA para quê? Eu preciso de dinheiro para pagar minhas mordomias, né? Gazeta do Sul. Santa Cruz recebe 5.040 doses de vacina contra a gripe. É o patinho feio da saúde nacional, né? Jornal NH, Onyx diz que primeiros pagamentos de auxílio emergencial começam hoje. Por falar em NH, a partir do dia 10, a Rádio Cinderela de Campo Bom passará a transmitir diariamente também o meu podcast. Assim a gente chega a 114 emissoras em todo o país. Se você for amigo de algum dono de emissora, se você for dono de alguma emissora, entre em contato com a gente.
o podcast tem dado uma repercussão muito grande, muito positiva. Só um detalhe, é em defesa do governo Bolsonaro. Não entre em contato comigo esperando outra coisa. Notícias do dia: com poucos clientes, parte do comércio reabre em Florianópolis. Gazeta do Povo, lá de Curitiba: China e OMS. Omissão e incompetência pariram a contaminação do coronavírus. As coisas começam a surgir. As coisas começam a aparecer, começam a ficar mais claras, né? O jornal de A Folha de Londrina não estava acessível hoje de manhã. Diário dos Campos de Ponta Grossa: Paraná registra cura em 26% dos casos confirmados de Covid-19. Isso deve ser uma péssima notícia para os adoradores da morte, gente que defende aborto e essas coisas, né? Esse é o tema do nosso no comentário final. Jornal do Comércio do Recife: Boa Viagem e Torre lideram casos do novo vírus no Recife. O Fluminense de Niterói: empresas criam um movimento para evitar demissões durante pandemia. Seguindo nossa viagem, Folha Vitória: Saúde propõe afrouxar isolamento social em algumas regiões. É aquilo que eu já falei antes, a saúde, aqui é o Ministério da Saúde. Jornal Extra: de Alagoas, juiz afasta secretário de Educação de Atalaia por improbidade. O povo não... Lembre-se, os patifes nunca dormem, os canalhas nunca descansam, ou o contrário. Tribuna do Norte: lá de Natal, a maioria das festas juninas é cancelada. Correio da Paraíba: INMET divulga alerta de chuvas intensas para 131 cidades da Paraíba. Alagamentos, risco em algumas barragens e deslizamentos é o cenário definido. O Liberal de Belém: sem isolamento, coronavírus pode contaminar mais da metade da região metropolitana de Belém, dizem pesquisadores. O povo vai chutando, né? Para conseguir um espaço de mídia, os caras vão chutando. A região de Itabuna, na Bahia: cidades da Bahia começam a abrir o comércio, mas o governo do estado ameaça. E ameaça pesado. As prefeituras que decidirem abrir o comércio, elas estão sendo inclusive ameaçadas de perder repasse de recursos e outras coisas. Tribuna da Bahia: mulher de 57 anos recebe alta na Bahia após se curar de coronavírus e faz relato: momentos difíceis. Prepare-se para o final. Cruzeiro do Sul de Sorocaba: Páscoa desse ano terá um gosto amargo por causa da quarentena. Havia uma previsão de um crescimento de 2,5% a 3% no movimento e no faturamento nos supermercados paulistas. Agora, eles estão esperando uma queda de 8,5% no interior e até 10,5% na Grande São Paulo. Na região de Sorocaba, a projeção negativa de vendas é de 2,7%. Tribuna de Santos: Baixada Santista segue a quarentena anunciada pelo governo do estado até 22 de abril. O governo do estado tem um poder muito grande sobre as prefeituras porque é ele quem libera dinheiro e tudo mais, então é complicado. E você pega um governador trapaceiro, trambiqueiro que nem o Dória ou que nem o ligeirinho lá da Bahia, o Rui Pimenta, aí você tem um quadro perfeito, né? Vingativos, punguistas e tudo mais. Correio Popular de Campinas: em Campinas, decreto adia vencimento de parcelas do ISS. Detalhe: o Leite, governador do Rio Grande do Sul, não aceita atrasar o IPVA, ele é do PSDB. O prefeito de Campinas também é do PSDB, mas parece ser um pouco mais humano. Diário do Nordeste, lá de Fortaleza: chove em 96 dias mais de 80% de todo o volume esperado para o ano. O problema é esses outros 20% que faltam, né? Campo Grande News: reabertura de lojas em ritmo de feriado na capital avaliam comerciantes.
Atual Amazonas, leitos de UTI estão no limite e atendimento em Manaus pode entrar em colapso, diz secretário. É uma necessidade. Isso aí é chamar dinheiro. Esse tipo de manchete aí, ó, você faz essa manchete que a gente vai mostrar lá e vai pegar mais dinheiro. Rapaz. O estado do Maranhão. São Luís é uma das capitais brasileiras que mais desrespeitam o isolamento social. Seguindo nossa viagem, estado de Minas. Preços dos ovos de Páscoa apresentam redução de quase 20% em BH, mas valores de peixe sobem. Já falei isso e vou repetir, nós teremos uma nova realidade depois de sairmos dessa crise. Todo mundo vai ter que readequar seus preços. Nós estávamos com preços muito altos. Plagiando aqui o ministro Weintraub, né? Diário do Rio Doce, lá de Governador Valadares, Prefeitura divulga decreto que libera funcionamento do comércio por agendamento a partir de hoje. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, Governo de Minas irá pagar integralmente servidores da saúde e segurança. Acerto integral dos salários está previsto para quinta-feira. Eu não sabia, olha o absurdo. Você sabe quantos municípios tem Minas? 853. Bah! Você imagina o seguinte, a estrutura burocrática e as bocas ávidas para roubar São Paulo são 500, Rio Grande do Sul é 300 e Caquerada 400. Você imagina a roubalheira que essas estruturas municipais facultam? Vocês viram lá, prefeito nacional, o secretário de Educação, todo mundo enfia a mão. Ai, ai. Folha da Manhã de Passos, prefeituras doam 650 mil para a Santa Casa de Passos. Um belíssimo gesto, vai de doações de 200 mil a 25 mil, de acordo com a possibilidade de cada prefeitura. Porque é importante lembrar que uma Santa Casa, por exemplo, no caso de Passos, ela atende pessoas de toda a região, né? Não só da cidade. Triângulo Notícias, Unipan e parceiros doam 1.000 protetores faciais para a saúde de Patos de Minas. Hoje não usei a chamada do jornal de Uberaba, que estava muito tipo assim, paguei, você noticia, e vou colocar a de Uberlândia. Lojas do setor de doces estão autorizadas a funcionar em Uberlândia. Nas redes sociais. Aí, ó. Jornal da Cidade Online. Ô, rapaziada boa. Desconhecida vida pregressa de Luiz Henrique Mandetta e o caso Giza. Esse caso Giza vale a pena pesquisar. Esse caso Giza é muito revelador. De Brasília, movimento Compre do Bairro é lançado para ajudar pequenos negócios. Já fiz até um vídeo sobre isso e eu particularmente compro só aqui no bairro. Lembrando que aquilo que já foi cidade satélite hoje é bairro. Guará é um bairro, Taguatinga é um bairro. Podem espelhar, mas é um bairro. Ceilândia, minha amiga, acho que é Alcilene, lá da Ceilândia, é bairro. Não tem característica de cidade. Tanto assim que o DF é tratado como um município, porque ele não tem constituição, ele tem lei orgânica, que é típica de município. Misto Brasília, Garran atenderá apenas pacientes infectados pelo coronavírus. Vamos nas agências noticiosas pelo mundo. El País de Montevideo. Saúde Pública recomenda o uso massivo de máscaras nas vias públicas. El Mercúrio do Chile, Tititi Lelele. Governo define segundo pacote de medidas econômicas com foco nas empresas e trabalhadores autônomos. Andina do Peru. Governo decreta isolamento social obrigatório no fim de semana santo, a partir de quinta-feira. Aqui eu falando da Deutsche Welle, né? Tá com os dias contados aqui, porque ela fala de todo mundo, menos da Alemanha, né? Eu quero notícias da Alemanha.
Menos mortes por coronavírus na Europa sinalizam eficácia de restrições. Itália, França e Espanha mostram desaceleração no número de óbitos pelo vírus chinês. O governo italiano afirma que curva iniciou seu declínio. Rádio França Internacional. O governo francês é denunciado por desigualdade de acesso a UTIs para idosos com Covid-19. Sabe o que acontece? Os mais idosos são deixados num segundo plano. Isso que a França é símbolo desse lado humanitário. NHK do Japão. Governadora diz que Tóquio se prepara para estado de emergência. Rádio Televisão Portuguesa entrou no lugar da Lusa, né? Pandemia vai reforçar nacionalismos e populismos na Europa. É o medo dos grupos de esquerda, que a Europa volte a ser uma área com povos com identidade própria, não mais sob esse tacão igualitário da União Europeia, que é um exercício de uma Constituição Mundial. ANSA, agência italiana de notícia, Itália aprova decreto para beneficiar empresas durante pandemia. Financial Times, Boris Johnson permanece em terapia intensiva, mas tem quadro estabilizado. La Vanguardia, de Barcelona, clamor mundial contra a venda de animais selvagens vivos em mercados da Ásia. É uma tradição por lá, porque o povo lá gosta de comer aqueles bichos exóticos, né? Agência Brasil, captação da poupança bate recorde em março em meio à pandemia. Tomar uma água. Não tomei o café, mas está aqui o café lá do meu amigo Milton Santiago da Black Prime. Hoje durante o dia já voltarei a tomar esse café do produtor Antônio Rigno, na fazenda São Judas Tadeu, em Piatã. Se você quer saber mais sobre esse produtor, dá uma pesquisada. Antônio Rigno, e você vai ver a excelência dos cafés dele e a quantidade de premiações que ele conquista. Acharam bonitinho aqui o prendedor? Porque manter o registro do sabor, intensidade, aroma e tudo mais. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. E uma pergunta que me inquieta porque eu sou jornalista por opção. Por que os jornalistas viraram adoradores da morte? Você sabe me explicar? Porque jornalistas adoram regimes de esquerda, que são a negação da liberdade, a negação da vida. Os jornalistas, via de regra, defendem aborto, que é a negação da vida, que é um assassinato. Eu acho engraçado que jornalistas são majoritariamente contra a pena de morte para crimes hediondos e outras atrocidades. Mas eles defendem uma pena de morte contra quem não tem condições nem possibilidade de se defender. Não é estranho? Não é contraditório isso? Mas esse é só um aspecto. Os jornalistas defendem a liberação do consumo de drogas. E de forma canalha omitem que só no Brasil esse ano vão morrer mais pessoas em decorrência do álcool do que do vírus chinês no mundo todo. Do cigarro, do narguilé, da maconha. Porque a maconha não afeta só o cérebro, afeta o resto da saúde do corpo. Desde ontem à tarde eu venho pensando insistentemente e cobrando inclusive, fiz inclusive um título sobre isso,
Por que os jornalistas brasileiros louvam a morte? Porque eles são do lado do demônio, do diabo, do capeta, da esquerda, do Lula, que é um adorador da morte, que não investiu em saúde e tudo mais? Nós estamos acompanhando as notícias, dando conta das vítimas do vírus chinês. E, infelizmente, um dado fundamental tem sido omitido, inclusive pela Agência Brasil, que deveria mudar o seu enfoque ideológico e deixar de ser boiada junto com os outros emissores de conteúdo, que é Estadão, Folha e Globo. A razão da existência da Agência Brasil, que para mim é fundamental, é não ser igual às porcarias, mas ser um diferencial para a sociedade. E as matérias que a Agência Brasil publica são no mesmo viés negativista, permanentemente negativista, daquelas que são distribuídas pelo Estadão, pela Folha e pelo Globo. Volto a dizer, a razão de existir, a razão de permanecermos com uma agência de comunicação pública é para fazer diferente. Não se trata de ser chapa branca, se trata de ser chapa verde e amarelo, em detrimento da chapa vermelha que hoje é dominante dentro da Agência Brasil. Nós não somos um veículo chapa branca. Claro que não, somos chapa vermelha, escancarado. Parece muito mais uma reunião do PSOL. Inclusive pelo nível de incompetência do texto dos profissionais que hoje estão lá. Eu vou ler alguns detalhes aqui para vocês entenderem o meu princípio de indignação. Algumas manchetes. Paraná registra cura em 26% dos casos confirmados de Covid-19. Você sabia disso? Você leu isso em algum lugar? Esta porcaria de Agência Brasil, que deveria estar fazendo esse tipo de informação, aquela inutilidade do Mandetta lá no Ministério da Saúde, que aquilo lá é um trambiqueiro. O Mandetta deveria estar divulgando todos os dias: olha, nós temos tantos casos confirmados, nós temos tantos óbitos, mas o mais importante, tantos foram curados. Não. Eles não divulgam. E sabe por que não divulga? Porque o Mandetta é da turma do Nhonho. O Mandetta é da turma do Onyx. É da turma dos que não servem para o Brasil. É da turma dos que se servem do Brasil. Vamos adiante, eu vou ler alguns dados aqui para você. A Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, 26% de cura. Dos 466 casos confirmados até o momento no estado, 121 foram oficialmente recuperados, curados. Agora veja a manchete num jornal lá do Maranhão. Maranhão registra 4 mortes e 172 casos confirmados de coronavírus. Isso é culpa do Bolsonaro. Essa última parte fui eu. Ao todo são 45 pacientes recuperados. Observem. Você teve 4 mortes. É a manchete. É o grito. Negritão lá. Você teve 172 casos confirmados. Negritão, destaque. Uá! Aqui é assim. Aí você vai olhar. Você teve 45 curados. E você teve 1.218 casos suspeitos. Ou seja, há uma inversão
vergonhosa, canalha, patife, ordinária da informação. Os jornalistas viraram coveiros. E sabe por quê? Porque a morte assusta. Ah, não, tá morrendo tanta gente, vamos ficar aqui em casa, meu Deus do céu, não dá pra sair, nós temos que ficar aqui em casa, todo mundo preso. Esses canalhas negam acesso à informação para a manipulação, porque são doentiamente perversos e patifes. Tem um amigo meu, esquerdopata doentio, que ele vive dizendo: Alfredo, você com seus ataques contra a mídia acaba desacreditando a função dos jornalistas. Quem desacredita a mídia são pessoas que nem ele. São pessoas que nem os jornalistas, inclusive os jornalistas da Agência Brasil. Alô, seu Mandetta, seu cara de caminhão velho, comece a informar todos os dias, vire homem, deixe de ser manobrado pelo nhonho pelas costas, pelo ACM Neto. Deixe de tentar estressar ao ponto de ser demitido porque você quer ser secretário de saúde de São Paulo. Comece a divulgar todos os dias quantos foram os recuperados. Porque aí a sua conversa mole vai pro lixo, seu safado. Porque o brasileiro tem o todo direito de saber quantos foram curados, e você vai observar que o índice de curados é alto, passa de 95%. Porque se nós formos pegar dos casos gerais e somarmos os recuperados e os descartados, o índice de letalidade está em 4%, é alto. A dengue já vai matar mais. Então, vamos ver se a Agência Brasil tem pelo menos a dignidade de mudar esse conceito. Mais alguns dados aqui, ó. Distrito Federal tem 485 casos confirmados do vírus chinês. Até agora, 10 perderam a vida. Morreram. É lastimável. Todas tinham outras doenças e 8 delas tinham mais de 60 anos. Total de curados: 148. Eu já disse que o pessoal da Agência Brasil precisa aprender a fazer jornalismo com o pessoal lá de Itabuna. Agora não, agora pode ir aqui no Buriti aprender. Mesmo manipulando a informação, tendo um pouco de respeito com o público. Por que raios, por que razão a Agência Brasil não revela todo dia a quantidade de recuperados? Que a Folha de São Paulo não tem interesse em divulgar, eu concordo. Ela está no seu papel canalha. Que o Globo não tem interesse de divulgar, putz, shows de bola. Que as secretarias de saúde não tenham interesse em divulgar, beleza. Mas o Ministério da Saúde ser conivente com uma canalice dessas? Sabe por que acontece isso? Porque a assessoria de imprensa, porque a comunicação do Ministério da Saúde é toda ela de petistas, que ficaram desde os governos do Lula, da Dilma, do Temer. Essa é a verdade. É por isso que eles não mostram, por isso que eles não dizem. Porque se nós tivermos a informação de quantos foram recuperados, de quantos ficaram sãos, nós teremos fonte de buscar esperança, de ter esperança. Eu queria entender onde foi que esta turma estudou, em que latrina, em que bordel eles se formaram.
na militância de qual partido político que deformou a mentalidade dessas pessoas? Eu vou cobrar e não vou parar. E vou cobrar de forma permanente e insistente que a comunicação, pelo menos da Agência Brasil, comece a anunciar todos os dias quantos foram curados. Porque, volto a dizer, essa não é uma informação que interesse para a Folha, para o Estadão e para o Globo divulgar. Mas é uma informação fundamental que uma agência do governo divulgue. Ou então fecha a porta e abre um cabaré ali naquele lugar. Sabe por que eles não divulgam? Porque o coronavírus existe, é real. Por isso que eles não podem dar nenhuma esperança para o povo. Eles precisam manter o povo amedrontado, assustado. Esse o papel cabe, volto a dizer, para hordas de safados como da Folha, do Globo e do Estadão. Mas não é esse o papel que se espera da Agência Brasil, que é paga com o nosso dinheiro. Até quando a Agência Brasil vai se prestar a ser apenas uma porcaria a mais em termos de divulgação? Assustador, né? Lembre-se, os canalhas nunca dormem, os patifes nunca descansam. Mas eu vou bater nessa tecla. Eu quero que o governo comece a divulgar todos os dias quantos foram os curados do coronavírus. Porque se isso for enfatizado, quebra-se o discurso de figuras como Mandetta e seus amiguinhos da mídia, que continuam amiguinhos dele porque sabem que vai ter derrama de dinheiro para os meios de comunicação a partir do Ministério da Saúde. Um bom dia para nós e até amanhã, quando a gente se encontra de novo na hora do café.